Gente, essa é a continuação da outra aula, tá? Porque eu tive que parar o vídeo. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre o SAEP, que é a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Então, assim, essa vai ser aquelas ações sistematizadas que vão ser realizadas nesse período perioperatório, no pré, intra e pós-operatório. Tá? Então, qual que é o que é o SAEP? Ela busca a satisfação das necessidades das pessoas em condição cirúrgica. Tal processo provoca a realização de um serviço de qualidade, tornando os profissionais mais envolvidos e motivados, uma vez que é desenvolvido com segurança, satisfação, destreza e confiabilidade. Porque a SAEP, ela vai nortear essa sistematização, ela vai nortear as ações tanto do enfermeiro quanto no técnico nos cuidados que serão realizados para o paciente. Então, assim, dá essa motivação e os profissionais, eles têm que estar envolvidos para que eles consigam realmente prestar esse atendimento de segurança, trazer essa satisfação para o paciente e a confiabilidade que realmente vai ter um resultado adequado com a necessidade daquele paciente. Os principais objetivos da SAEP são ajudar o paciente e sua família a compreenderem e se prepararem para o tratamento anestésico cirúrgico proposto. Então, assim, ter esse papel de conscientização tanto do paciente quanto da família. Prever, prover e controlar recursos humanos e materiais necessários ao ato anestésico cirúrgico. Diminuir ao máximo os riscos decorrentes da utilização dos materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento desses procedimentos. Diminuir ao máximo os riscos inerentes ao ambiente do centro cirúrgico e da sala de recuperação. Olha só um pouquinho, meninos. Isso. Ela é compreendida em 5 fases, então tem aquela visita pré-operatória, onde o enfermeiro ele vai fazer essa coleta de dados e também o técnico, quando for fazer a sua avaliação rotineira do paciente, antes de encaminhá-lo ele para o bloco cirúrgico. Então, vai colher dados relacionados a idade, doenças pré-existentes, se ele tem alguma doença genética, se ele já teve algum tipo de complicação decorrente de outras cirurgias, se fazer um histórico familiar para ver se tem alguma possibilidade ou probabilidade dele ter algum problema também relacionado tanto no pré, pós e intraoperatório relacionado à anestesia. Então, sim, através desse histórico familiar, que às vezes, na maioria das vezes, não tem-se essa grande possibilidade de, se alguém na família teve, a pessoa também ter. Então, assim, é mais um cuidado, que aí já vai ter essa avaliação mais de perto. Então, assim, ver se todos os exames estão feitos e também se ele assinou o termo de livre consentimento, ele ou a família. Então, assim, para fazer qualquer tipo de cirurgia, tem que assinar esse documento, que nem assim, falando que está ciente dos riscos, para respaldo tanto da equipe quanto do profissional médico que vai fazer a cirurgia. E também, uma das fases é o planejamento da assistência perioperatória. Então, o enfermeiro ele vai planejar o pré, o intra e o pós-operatório. Então, assim, cada setor tem o seu enfermeiro, cada enfermeiro, e tem também uma ficha que será usada em cada um dessas fases perioperatórias. Implementação da assistência de enfermagem. Igual eu falei com vocês, quem vai fazer é privativo do enfermeiro a sistematização da assistência de enfermagem. Só que quem vai fazer e vai prestar a maioria dos cuidados é o técnico de enfermagem. Então, vocês precisam conhecer o que é essa ferramenta de trabalho e entender que vocês serão parte ativa desse processo na hora da prestação de cuidados.
Então, assim, a implementação da assistência vai ter a prescrição de enfermagem dos cuidados que vão ser realizados durante esse paciente, no pré, no intra, na RPA e no pós-operatório. Então, assim, tem a prescrição médica, que é a medicamentosa, e o enfermeiro, ele faz a prescrição de cuidados. Então, vai depender da cirurgia, do tempo operatório, das condições fisiológicas do paciente. Então, sim, vai ter uma prescrição individualizada para esse paciente, porque, como eu já expliquei, nós somos seres humanos individuais, e cada um com a sua singularidade. Por isso que as prescrições e esse planejamento e a implementação, ela também é diferenciada. Reformulação da assistência a ser planejada. A SAEP, ela possibilita uma assistência segura ao paciente, prevenindo riscos previsíveis, de forma que o paciente deixe o centro cirúrgico sem sofrer nenhum dano, além dos inerentes ao próprio procedimento ao qual foi submetido. Então, assim, essa sistematização, ela vai prevenir esses riscos que são previsíveis. Então, a partir de uma implementação adequada, tem como se prever o que pode acontecer ou não, mas é melhor a gente sempre estar trabalhando com a possibilidade do sim, porque aí vocês já vão trabalhar prevenindo qualquer tipo de intercorrência. A avaliação pré-operatória. Verificar as condições físicas do mesmo, apresentar-se ao paciente e à família, confirmando os dados, identificação, é o que eu estava falando com vocês na fase pré-operatória. O período de jejum, se o paciente realmente fez esse jejum, você tem que confirmar na prescrição o tempo que o médico prescreveu de jejum, porque às vezes tem dependendo da cirurgia e da complexidade da cirurgia, às vezes eles liberam um café da manhã brando. Então, assim, vai depender muito do tipo de cirurgia para a gente ver esse período de jejum. Mas a gente sempre tem que confirmar, e sempre quando iniciar esse período de jejum, o médico orienta, mas a gente tem que reforçar a importância desse jejum para que o paciente não vá pro centro cirúrgico com o estômago cheio, correndo o risco de ter broncoaspiração. Então, assim, isso é um cuidado, isso aí são riscos que a gente preveníveis, porque se o paciente está de jejum adequado, o risco dele broncoaspirar é menor. Então, se ele não vai ter a regurgitação e nem vômitos que podem vir a ir para as vias aéreas dele. Alergias. Tem que ver se o paciente tem alergia a látex, se ele tem algum tipo de alergia medicamentosa. Gente, tudo que vocês fizerem de pergunta tem que estar relatado. Relatório é a única coisa que comprova que você realmente fez esse tipo de pergunta para o paciente e que foi respondida adequadamente. Porque se você coloca, paciente relata, desconhece alergias medicamentosas. Então, assim, você está falando que, segundo o paciente, ele desconhece esses tipos de alergia. Mas aí o paciente vai e, na hora da administração da medicação, ele dá uma reação anafilática, ele dá alguma reação alérgica referente a essa medicação. Eles vão olhar se realmente alguém fez essa pergunta para o paciente. Então, assim, se tiver relatado, tem assim, ele realmente desconhecia esse tipo de alergia e ele confirmou para você que não conhecia nenhum tipo de alergia. Agora, se você relata lá, paciente alérgico a dipirona, e alguém vai lá e faz essa administração da dipirona, o erro está na pessoa que fez essa medicação errada, porque estava escrito que o paciente tem alergia a essa medicação. Então, sempre quando vocês forem fazer medicação, independente se é bloco, se é clínica médica, se é UTI, toda a medicação que você vai administrar num paciente, antes de fazer, mesmo com a prescrição, vocês têm que perguntar, é alérgico a alguma medicação? Aí, ou falar também, eu prefiro perguntar primeiro e depois descrever as medicações, que o paciente ele tem direito de saber o que está sendo infundido nele. Então, ele pergunta, o que é as medicações? É dipirona, o antibiótico, Plasil. Aí eles vão falar, eu tenho alergia a Plasil. Mas você falou com alguém? Ou melhor, alguém teria que ter perguntado para esse paciente se ele tem alergia. Inclusive, quem está administrando a medicação. Antes mesmo até de prepará-la.
para até mesmo não ter perda de medicação. Então, assim, é muito importante que seja feita essa pergunta e que na hora da aplicação da medicação também vocês falem com o paciente quais as medicações estão sendo administradas, para realmente quem vai administrar a medicação é a última ponta que tem para evitar um erro, uma iatrogenia relacionada à medicação, entendeu? Então, se você faz essa pergunta antes da administração, se você tem a medicação lá que o médico esqueceu e prescreveu, na maioria das vezes os médicos perguntam e eles, mesmo assim, prescrevem essa medicação. Então, por isso, sempre perguntar para o paciente, tá? A integridade da pele. A gente vai observar. O paciente idoso tem a integridade da pele prejudicada, principalmente se for muito idoso. Então, se ele tem chances de apresentar escaras, de apresentar algum tipo de lesão na pele, se não tiver um cuidado maior com a pele desse paciente. Então, assim, vai se observar essa integridade da pele. O enfermeiro, dependendo da situação da cirurgia, vai fazer essa prescrição, igual mudança de decúbito, passar aplicação de massagem de conforto, aí vai colocar com qual tipo de produto, ou igual se for no hospital público. A gente pode até pedir para os familiares comprar algum tipo de hidratante, e sempre estar atento, assim, paciente e idosos, tem que sempre ter mudança de decúbito, massagem de conforto, porque a chance dele abrir uma escara, uma lesão é muito grande. E paciente com escara é sinal de mau cuidado da enfermagem, porque quando a enfermagem realmente cuida do paciente, ele vai sair com a integridade da pele preservada, não prejudicada. Porque se o cuidado foi feito realmente efetivo, o paciente ele vai sair com a pele íntegra. Então, assim, dependendo do estado da cirurgia, então, assim, tem tanto o cuidado do pré-operatório, na hora de transporte, na hora de colocar o paciente na maca, na mesa cirúrgica, no pós-operatório principalmente, porque é quando ele fica mais tempo imobilizado. Aí a gente também vai olhar as condições de mobilidade e posicionamento, que aí vai entrar a mudança de decúbito, orientar, às vezes, se é um paciente mais jovem, tem condição, enquanto ele não pode deambular, fazer exercícios com os pés, fazer exercício com as pernas, vocês podem auxiliar e orientar a família. Isso também tem prescrição de enfermagem. E mesmo se não tiver, o conhecimento é tudo. Se vocês sabem que vocês podem orientar os pacientes a fazer movimento com os pés para ajudar na circulação, vocês orientem os seus pacientes para fazer esse movimento no pós-operatório. E sempre eles orientam a deambulação precoce. Quanto antes o paciente ele começa a deambular, ele tem uma melhora mais rápida, porque tanto física quanto relacionada a dores, porque o ficar imóvel muito tempo gera muito gases, e os gases eles geram um incômodo muito grande, principalmente no pós-operatório. Retirada de próteses, estado emocional, nível de consciência, infusão venosa, isso tudo é observado durante essa avaliação pré-operatória. O estado geral de saúde, que aí vai ver se ele tem algum tipo de comorbidade, se ele faz uso de algum tipo de medicação, os antecedentes familiares. Essas infusões venosas está relacionado se o paciente ele vai para o bloco em soroterapia, se já vai iniciar uma hidratação no paciente previamente, antes da cirurgia, igual vocês viram que a hidratação, ela previne a cefaleia pós-RAC. Então, sim, às vezes o paciente, antes de iniciar a cirurgia, nesse período pré-operatório, imediato, essas 24 horas que antecedem a cirurgia, o médico pode pedir infusão venosa com a quantidade de soro para hidratar esse paciente. Os níveis de consciência, você sabe se o paciente está consciente, orientado, se ele está confuso, isso tudo tem que ser relatado, gente. O estado emocional, ok?
Ó, a atividade eu vou enviar no grupo, tá? E vocês têm que me enviar até as 20 horas respondidas, tá? No mais, tenham um excelente final de semana. Lembre-se que o aprendizado é algo constante, que mesmo que às vezes as coisas parecem que não estão fluindo tão bem, é só você ter fé, esperança, amor e principalmente foco também, para que você consiga chegar no resultado que você almeja, tá? Então tenham um ótimo final de semana.